Bom, recentemente vazou aí na internet uma imagem do mais novo remake que está em desenvolvimento aí. No caso, eu tô falando do Assassin's Creed Black Flag Remake, mais precisamente Assassin's Creed Black Flag Resynced, enfim, foda-se. Não importa aí, é o remake do Black Flag. Enfim, rapaziada, vazou uma imagem aí do talvez a capa do jogo, uma arte promocional mostrando um novo visual pro Edward, que é o protagonista do jogo. Parece que ele vai estar com uma roupa nova. Eu acredito que a gente vai ter um visual clássico do jogo original, né? E talvez a gente tenha algumas roupas extras aí. A gente sabe como que a Ubisoft funciona hoje em dia, é muita coisa na lojinha da Ubisoft, muita roupinha, muita skin pra cavalo, Mano, Black Flag vai estar entupido de skinzinha pra navio, roupa de pirata, chapéu pirata, tatuagem. Provavelmente eu não duvido nada que tudo isso esteja disponível aí quando o jogo lançar, tá? Mas enfim, esse não é o caso, tá? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês muito em relação à Ubisoft. Porque assim, rapaziada, eu tô vendo que essa parada do remake de Black Flag é uma coisa que está trazendo um pouco mais de esperança para algumas pessoas aí da comunidade gamer em relação à Ubisoft. Por quê? Black Flag é inegavelmente o Assassin's Creed mais popular que tem aí na franquia. Você até pode argumentar que ele não é o melhor, pode argumentar que o Assassin's Creed 2 é o melhor, ou talvez o Brotherhood, ou talvez o Revelations, ou talvez você prefira esses mais recentes, um Origins, um Odyssey talvez. Enfim, mas o Black Flag também está sempre ali entre os top, né? Ele é um dos mais populares, um dos mais queridos e considerado por muitos também o melhor jogo da franquia. Eu, por sinal, também o considero o melhor jogo da franquia. Depois dele, para mim, vem o Assassin's Creed 2, mas o Black Flag, para mim, ele é uma combinação de vários elementos ali que fazem ele ser tão especial, né? O mundo aberto dele é rico, divertidíssimo de explorar, as batalhas navais são incríveis, o mar desse jogo é absurdo, ele é um jogo incrível tanto de assassino, né, de Assassin's Creed, quanto um excelente jogo de pirata, né? Eu gosto da história, eu gosto dos personagens, eu gosto da trilha sonora, eu gosto da gameplay, do parkour, é muito bom, tá? Black Flag é insano, tá? E primeiramente, rapaziada, eu queria falar aqui em relação ao porquê de um remake de Black Flag. Porque, vamos falar a verdade, se você for analisar os critérios da atualidade para se fazer remake de algum jogo, o Black Flag ele não se encaixa nem um pouco nesses critérios. Black Flag não é um jogo tão antigo assim. Ele é um jogo de 2013. Você pode falar, pô, mas 2013 já foi há muito tempo. Sim, já foi há bastante tempo, mas para os padrões de tecnologia da época, para o que a gente tinha de videogame lá em 2013, Black Flag, The Last of Us, GTA V, BioShock Infinite, Tomb Raider, esses jogos eles não são velhos, né? Eles podem ser velhos que já foi há mais de 10 anos, mas se você for olhar o Black Flag hoje em dia, você olha e fala, mano, esse jogo continua bom até hoje, esse jogo continua atual até hoje. Eu, inclusive, estava jogando Black Flag esses dias, é um dos jogos que eu estou jogando atualmente, estou rejogando, na verdade, e ele continua tão divertido quanto, ele continua tão bonito quanto ele era lá atrás. É um jogo que nitidamente você fala, não é necessário um remake, pra que vai fazer um remake desse jogo? E a resposta é muito óbvia. Money, dinheiro, popularidade, focar na nostalgia, focar no fã, focar naquilo que mais provavelmente traria pessoas para comprar o produto que a Ubisoft está fazendo. Por isso que eles escolheram Black Flag. Porque se você for olhar na lógica, faria muito mais sentido, e inclusive na minha opinião seria muito melhor, se a Ubisoft focasse em fazer um remake do primeiro Assassin's Creed. Que sim, esse sim é um jogo hoje em dia muito datado. Ele foi lançado em 2007, é um jogo muito datado. Jogar Assassin's Creed 1 é difícil, não é difícil pela dificuldade do jogo, é difícil porque o jogo é datado,
mecanicamente falando, o mundo aberto, apesar de ser muito bonito, ele é extremamente vazio, não tem praticamente nada para você fazer, não tem nada, para falar a verdade. Até a estrutura de missões do jogo, as estruturas de missões principais são extremamente rasas, desinteressantes, nada divertidas. Quem for jogar Assassin's Creed 1 hoje em dia, provavelmente pode, ou vai acontecer duas coisas, ou o cara vai jogar só pela história, para entender como tudo começou, ou o cara vai dropar o jogo porque ele não é um jogo muito divertido de jogar hoje em dia, entendeu? E não só o Assassin's Creed 1, se a Ubisoft não quisesse fazer um remake do primeiro Assassin's Creed, eles poderiam muito bem pegar e fazer um remake da trilogia Ezio, um remake do Assassin's Creed 2, por exemplo. Eu acho que faria muito mais sentido. O Ezio é o protagonista mais icônico da saga Assassin's Creed. Nós tivemos 3 jogos onde ele é o protagonista, que foi o Assassin's 2, o Brotherhood e o Revelations. E ter um remake dessa trilogia seria sensacional. Até porque ele também, essa trilogia em si, ela meio que se enquadra também nessa parada de ser uma trilogia de jogos que já tá meio datada. Principalmente o Assassin's Creed 2, né? A gente tem algumas coisas legais nesses jogos, né, no 2, no Brotherhood e no Revelations. Eu acho que hoje em dia o Brotherhood e o Revelations dá pra você jogar bem tranquilo, mesmo com algumas coisas ali que já estão bem ultrapassadas. Agora o 2, ele tá quase chegando no mesmo nível do primeiro Assassin's Creed em questão de estar datado, né? Mesmo que sendo muito superior em relação ao primeiro jogo. Mas você já nota que aquele jogo, né, daqui uns 2, 3 anos, provavelmente as pessoas já não vão ter o menor interesse em estar jogando. Então seria muito legal um remake da trilogia do Ezio. Mas não, a Ubisoft focou em fazer remake do Black Flag. Porque ele é o mais popular, porque provavelmente é o que mais vai vender, porque é o que vai mais chamar atenção e porque é mais fácil também. É mais fácil porque é mais recente, não precisa mexer em tanta coisa, né? Até porque, como eu disse, o jogo funciona muito bem até hoje. No máximo, é bem provável que a Ubisoft vai lá e vai dar um tapa nos gráficos do Black Flag e relançar ele e falar: olha o nosso remake de Assassin's Black Flag. Ele é só um remake gráfico, mais nada de diferente. E assim, passei a minha opinião aqui para vocês em relação à existência desse remake, que para mim não faz o menor sentido. Eu não apoio, eu não sou a favor desse remake. Eu seria a favor, sim, de um remake do primeiro Assassin's Creed, do 2, do Brotherhood e do Revelations. Eu acho que faria mais sentido. E agora, eu quero falar o seguinte, rapaziada. Eu não consigo entender como que a Ubisoft consegue tomar as piores decisões do mundo. Porque assim, parece que a Ubisoft, depois de toda essa merda que eles passaram, essa situação de bosta que eles estão passando atualmente, da empresa perdendo cada vez mais dinheiro, perdendo cada vez mais credibilidade, perdendo cada vez mais valor no mercado, os acionistas ali deixando de investir dinheiro dentro da Ubisoft. A Ubisoft que teve que recentemente vender algumas ações, algumas das suas... vender metade, praticamente uma boa parte da sua empresa para outras empresas. Eu não lembro agora qual foi a empresa que comprou a Ubisoft, não lembro se foi a Tencent, eu não lembro se foi a THQ, não lembro, cara, não lembro quem foi, mas a Ubisoft teve que vender um pedacinho bem considerável da empresa para uma outra empresa, e eu não duvido nada que, se a situação não melhorar, a Ubisoft não vai ter que ser totalmente vendida para alguma outra empresa, né? E o valor de mercado dela hoje está muito baixo, né? Até porque um monte de jogo genérico sendo lançado, um monte de franquias sendo totalmente saturadas, um monte de jogos lançados inacabados, com vários bugs, vários problemas de otimização, jogos extremamente repetitivos, vários jogos Ctrl+C, Ctrl+V, com mapas gigantescos, totalmente vazios, feitos apenas para tornar a experiência do jogador cada vez mais inflada, cada vez mais vazia, ao mesmo tempo que você tem um mapa gigante, você não tem nada de realmente relevante para você fazer nele, né? E a Ubisoft vem, devido a tudo isso que eu falei agora, passando pela situação que ela está passando hoje em dia. E isso não é recente. Isso já vem desde lá de 2014, tá? Quando a Ubisoft decidiu lançar uma porrada de jogo no mesmo ano. Isso não é só sobre Assassin's Creed, tá, rapaziada? Eu tô falando muito mais de Assassin's Creed porque a franquia mais popular, mais importante da Ubisoft é Assassin's Creed. Mas a Ubisoft vem fazendo cagada com uma porrada das suas franquias mais icônicas e importantes.
Isso começou em 2014, porque em 2014 a Ubisoft teve a brilhante ideia de lançar um monte de jogo no mesmo ano, sem necessidade nenhuma. Principalmente um Assassin's Creed. Lá em 2014, quem lembra que em 2014 a Ubisoft decidiu lançar Assassin's Creed Rogue e Unity juntos, no mesmo ano. Praticamente no mesmo dia, se não no mesmo dia, eu não lembro agora, mas eu acho que foi no mesmo dia eles lançaram o Rogue e o Unity. E os dois floparam. O Rogue, por ser um Ctrl-C, Ctrl-V do Assassin's Creed 3 e do Black Flag, com pouquíssimas inovações e um jogo bem mais curto, e o Unity por lançar completamente quebrado, né? Essa é a verdade. Hoje, muitas pessoas olham para trás para o Assassin's Creed Unity com muito mais brilho nos olhos, o que eu também acho que é bem exagero. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Assassin's Creed Unity aqui, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas idolatrando o Assassin's Creed Unity por conta de algumas questões, alguns aspectos que eu até entendo, mas ainda assim, na minha opinião, eu acho que é bem exagerado esse love todo que a comunidade vem dando para o Assassin's Creed Unity depois de alguns anos. Enfim, não só isso, mas a Ubisoft lá em 2014, além dos Assassin's Creed Rogue e Unity, vocês lembram que eles lançaram Far Cry 4, eles lançaram Watch Dogs, e se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que o primeiro The Division também é de 2014. Deixa eu até pesquisar aqui no meu computador, que eu já tô aqui mesmo, então, né, deixa eu já tirar essa dúvida aqui. Vamos ver de que ano que é o primeiro The Division, cara. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, que demora. Desculpa aí, rapaziada. Não vou editar isso aqui não, tá? Mas eu quero checar aqui rapidão. Olha aqui. Não, falei merda. O primeiro The Division é de 2016, tá? Mas enfim, ainda assim, olha os outros que eu falei, né? Tem mais outros projetos da Ubisoft que também foram lançados em 2014. 2014, além do Assassin's Rogue, o Unity, o Watch Dogs, o Far Cry 4, a Ubi também lançou o South Park The Stick of Truth e o Valiant Hearts The Great War. Esses vários jogos da Ubisoft que foram lançados em 2014 começaram essa onda, essa leva de genérica que a Ubisoft vem fazendo hoje, e isso foi, né, levando a Ubisoft ao caminho que ela se encontra hoje em dia, né? Então assim, rapaziada, hoje a Ubisoft está passando por esse momento de crise absurda e eles estão numa tentativa meio que desesperada, tentando se realocar, tentando se atualizar, tentando melhorar, mas na minha opinião eles estão indo pelo caminho errado, cara, porque eles decidiram, ao invés de diminuir a janela de lançamento do seu jogo, tipo, diminuir a quantidade de jogos em desenvolvimento, diminuir a quantidade de jogos lançados por ano, dar mais tempo para os desenvolvedores trabalharem em seus jogos, trabalhar em inovações e tecnologia, né, dentro de seus jogos, por exemplo, criar uma nova engine, né, um novo motor gráfico, eles estão decidindo começar por um remake de Black Flag. Por que eu digo que isso é errado, cara? Não dá pra botar toda a fé em um Black Flag remake, rapaziada. Não é o que a Ubisoft precisa. Não é o que vai fazer a comunidade voltar a confiar na Ubisoft. Na minha opinião, a Ubisoft deveria parar com essa mania ridícula que eles têm de trabalhar em 500 jogos simultaneamente. E eu não tô falando só de franquias diferentes da empresa, mas sim vários jogos da mesma franquia em desenvolvimento simultaneamente. E eu digo muito isso por Assassin's Creed, que é a franquia que eu mais acompanho da empresa, cara. Eu não consigo entender essa insistência que a Ubisoft tem em saturar Assassin's Creed cada vez mais, uma franquia que já é anual, foi anual por muito tempo, né? A gente teve o Assassin's Creed 1 em 2007, depois em 2009 veio o 2, aí começou a ser anual, né? Porque passou 2008, nada. Aí em 2009 veio o 2, em 2010 veio o Brotherhood, em 2011 Revelations, em 2012 veio o 3, em 2013 veio o Black Flag, em 2014 veio o Rogue e o Unity, em 2015 veio o Syndicate, flopou pra cacete, aí em 2016 a Ubisoft ficou sem lançar nada. Eu pensei que eles iam ficar, tipo, até 2018, 2019, sem lançar um Assassin's novo, mas não. Quando veio em 2017, já veio Origins, em 2018 já veio o Odyssey, aí em 2019 não lançou nada, mas em 2020 já veio o Valhalla. Aí em 2021 e 2022 não veio nada, por quê? Porque a gente estava em momento de pandemia.
Tanto que, depois em 2023, a gente teve o Mirage, né? O 2023, posso estar enganado, mas eu tenho quase 100% de certeza que o Mirage foi lançado em 2023, né? Tá certo, acho que é isso mesmo. Mas por que o jogo lançou em 2023? Porque a gente estava em um momento pós-pandemia, a Ubisoft não teve todo o tempo do mundo para fazer um Assassin's Creed novo, e eles foram lá e fizeram Mirage, que na verdade não era nem para ser um jogo novo. O Mirage, para quem não sabe, ele era uma expansão do Assassin's Creed Valhalla, que virou um standalone, né? A Ubisoft foi lá e falou, pega o conteúdo dessa expansão, vamos transformar em um jogo e vender ele separadamente. E ele é um jogo bem mais curto, com menos conteúdo, né? Enfim, a gente nota que ele é um Ctrl-C, Ctrl-V de Valhalla, com algumas alterações ali para dar uma impressão de ser um jogo diferente, mas não é, né? A gente vê muita coisa de Assassin's Creed Valhalla ali naquele jogo. E aí em 2025 a gente teve o Shadows, né? E aí, cara, a gente tem agora o Black Flag Remake, que está em desenvolvimento, mas não é só ele. A gente tem vários jogos de Assassin's Creed em desenvolvimento. Atualmente eu não consigo entender, mano. Além do Black Flag Remake, a gente tem o tal do Assassin's Creed Codinome Jade, que é aquele jogo mobile de Assassin's Creed que foi anunciado há mó tempão. Sumiu, ele teve um trailer, depois ele teve até um beta fechado, alguns criadores de conteúdo foram convidados para jogar o game em acesso antecipado lá, em pré-alpha, alguma coisa do tipo, jogaram. Teve vídeo de gameplay desse jogo na internet, inclusive no Brasil, dos que eu me recordo que foram convidados, dentre um dos que foi, é o Luke Salamander, que é um dos criadores de conteúdo da internet aí do YouTube, que mais tem aproximação com Assassin's Creed, que ele tá desde lá de trás fazendo bastante conteúdo de Assassin's Creed, e eu lembro que o Luke Salamander foi um dos convidados. Eu não lembro agora de outros, não consigo lembrar se teve mais gente, acredito que sim, mas o Luke é o primeiro e único que vem na minha cabeça que foi convidado para jogar esse jogo, jogou, trouxe gameplay pro canal, e esse jogo sumiu, esse Codinome Jade. O jogo não tem nem título definido, para vocês terem noção. Aí, além desse projeto, já são dois. A gente tem o Assassin's Creed Codinome Hex, que é aquele que é o Assassin's Creed de bruxas e tudo mais, que vai ser um Assassin's Creed mais diferente, já feito e tudo mais. Ele foi anunciado junto com Shadows na época como Codinome Red, que depois se tornou Shadows, e junto com Jade também, que tá aí, né? Esse Codinome Hex meio que seria uma sequência do Assassin's Creed Shadows, né? Ele vai ser o próximo grande Assassin's Creed a ser lançado, mas é outro que a gente não tem informação nenhuma. Ele foi anunciado, já lançou o Shadows no ano passado, e por enquanto o marketing do Hex até agora nada, nem título definido nós temos. Além desses, a Ubisoft também está trabalhando no tal do Assassin's Creed Infinity, que ninguém sabe o que é, que a Ubisoft fica, o Assassin's Creed Infinity é uma plataforma de Assassin's Creed e tudo mais, e fala, e a gente não entende porra nenhuma do que é esse projeto. A gente não sabe se ele é uma plataforma de Assassin's Creed, a gente não sabe se ele é um jogo online de Assassin's Creed, se ele é um jogo novo de Assassin's Creed, a gente não sabe, não dá para entender o que é isso, né? E aí, além desse, a gente também tem o tal do Assassin's Creed Codinome Invictus, que foi anunciado recentemente, né? Que é um projeto totalmente focado no multiplayer cooperativo online de Assassin's Creed. Ou seja, mais um Assassin's Creed em desenvolvimento e dessa vez online. Meu Deus do céu, cara, Ubisoft, pelo amor de Deus. Por que você, ao invés de ficar se dividindo em vários pedaços, isso, rapaziada, meu Deus, isso é só Assassin's Creed, porque a Ubisoft também está trabalhando em outros jogos. Eles estão trabalhando no tal do remake de Splinter Cell, que até agora nada também. Eles estão trabalhando no bendito e abandonado, é a esperança última que morre, Beyond Good and Evil 2. Além disso, existem vazamentos muito grandes de que eles já estão trabalhando em um novo Far Cry, que é muito provável, que eles também estão trabalhando em um novo Rayman, que também pode acontecer. Existem rumores de que eles possam estar trabalhando em um novo The Division, também tem um novo Ghost Recon. Enfim, cara, você vê, a Ubisoft, ao invés de pegar esse momento ruim que eles estão passando e mudar completamente, deixar de ser essa parada dividida em um monte de pedaços, cada pedacinho fazendo um jogo novo, ao invés de todo mundo se juntar e pegar e fazer, olha, a gente vai fazer um jogo. Em 4 anos nós vamos trabalhar, toda a Ubisoft vai trabalhar em um único jogo.
e quando esse jogo for lançado, a gente vai começar a trabalhar em um outro jogo de novo. Não, eles preferem permanecer nesse esquema de se dividir em vários pedaços e desses pedaços, cada um deles trabalhando em vários jogos. Mano, não é assim que funciona, rapaziada. Hoje em dia, se você quer prezar por qualidade, não adianta você ter uma porrada de desenvolvedores trabalhando em vários jogos ao mesmo tempo. Você precisa, né, no mínimo, no máximo, tá? No máximo, 2 joguinhos simultâneos já tava bom. Trabalhar em 2 jogos simultâneos. Pega ali para fazer um Assassin's Creed novo, totalmente novo, e uma outra parte da empresa para trabalhar um novo Far Cry novo. E já era. Acabou. Não precisa a Ubisoft tá trabalhando em 5 Assassin's Creed, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um novo Far Cry, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um novo Splinter Cell, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um Bionic nível 2, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um novo Ghost Recon, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um novo The Division, ao mesmo tempo que tá trabalhando em um novo Rayman, ao mesmo tempo que às vezes tá trabalhando em uma nova IP. Pra quê, cara? Pra quê? Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel da Ubisoft, cara. Eles precisam mudar completamente e não vai ser um Black Flag Remake que vai fazer isso, não. A Ubisoft precisa de um novo grande jogo feito com capricho, com um novo motor gráfico, com mudanças grandes na estrutura de gameplay, na estrutura de missões, né? Mais trabalho de otimização, jogos lançados com capricho, sem bugs, sem crashes, sem esse marketing absurdo, essa monetização absurda e poluída que a Ubisoft faz em todos os seus jogos. Você entra lá, mano, no Assassin's Creed Shadows, você entra no menu do jogo, já tem lá, compre a expansão de Assassin's Creed Shadows. Você pode também comprar o Assassin's Creed Valhalla. Aí você também pode comprar o Season Pass de Far Cry 6, que te dá acesso às 3 expansões do jogo e tal, não sei o que, isso, aquilo. Aí você também pode adquirir o Ghost Recon Breakpoint em promoção de 65% de desconto. Tem acesso agora ao mais novo Rainbow Six Siege X, atualização do jogo que icônico. Mano, puta que pariu, dá uma raiva você entrar no hub da Ubisoft, nos jogos deles, que sempre tem esse marketing. Aí tem que ter a conexão com a como é que é? UbiConnect? Nossa, é uma merda também. Toda vez que você vai jogar um jogo tem que conectar no serviço da Ubisoft, porque isso e porque aquilo, e vai te dar um monte de informação online, e se cadastrar no site. E mano, pra quê, mano? A gente só quer entrar num jogo single player de vocês, jogar a história, uma história foda, com personagens foda, com uma gameplay foda e ser feliz, entendeu? A Ubisoft, cara, ela tá muito mercenária hoje em dia, ela tá muito gananciosa. A Ubisoft precisa de humildade. É isso que eles precisam de humildade e parar de pensar no lucro e começar a fazer os jogos por amor, cara, de verdade. Eu sei que o mais importante para uma empresa é o retorno financeiro, mas quando você perde totalmente a confiança da tua comunidade, você perde a confiança dos seus investidores, você precisa fazer uma coisa diferente, cara. Não adianta hoje a Ubisoft pegar e lançar um novo jogo totalmente focado em monetização, em vendas, e isso e naquilo, e esquecer que precisa recuperar o carinho, o amor, o hype da comunidade com um bom jogo, com um jogo bem feito, com um jogo que seja atrativo, um jogo menos poluído de informação em relação à loja, à monetização, ao Battle Pass, ao Season Pass, a outros jogos que você pode comprar. Não, cara, não, tá ligado? Enfim, esse vídeo ficou um pouco longo, eu queria só desabafar aqui a minha opinião em relação a Ubisoft, em relação ao Black Flag Remake. Não criem expectativas, não fiquem esperançosos, tá? Eu posso muito bem daqui a um tempo, quando esse jogo lançar, quebrar minha cara e vir aqui e falar, olha, eu estava errado, Black Flag vai salvar a Ubisoft. Mas, sinceramente, eu não consigo ver muito essa possibilidade não. Na verdade, eu acho que o que eu falei agora é o mais provável de acontecer, de Black Flag não salvar a Ubisoft se afundar cada vez mais e permanecer com essa absurda obsessão de trabalhar em uma porrada de jogos ao mesmo tempo. Espero que algum dia algum abençoado lá dentro chegue num chefão e fale, olha, vamos parar de trabalhar um monte de jogo ao mesmo tempo, vamos trabalhar um só e vamos fazer esse jogo com carinho
recuperar o fã, recuperar o player e depois a gente começa a pensar em retorno financeiro. É o jeito. Mas é isso, rapaziada. Se possível, deixa aquele like, ajuda pra caramba, se inscreva no canal, ativa o sininho, muito importante. Obrigadão, tamo junto, até a próxima, valeu, até mais.